Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, o horário que você estiver aí assistindo a esse vídeo. Bem, aqui é o professor Lucas Santana, de língua portuguesa. Bem, gente, hoje a gente vai ver o capítulo 2 da nossa apostila, certo? Na semana passada nós vimos o capítulo 1, né? Falamos sobre o que é a linguagem verbal e a não verbal. Agora nós veremos do que se trata a variação linguística. Antes de a gente começar, vamos assistir a um vídeo bem interessante sobre isso. Só para vocês terem uma ideia rápida, daí a gente volta para cá para a gente poder fazer a explicação. Não esquece, antes de tudo, de pegar a sua apostila para você acompanhar aqui a leitura, tá bom? Vamos lá começar? Agora. Olha só o Guaíba. É tri também. Mas por que tri? Porque tri é 3 vezes, então ficou tri, legal. Uma obra na Bienal, quando a gente vai falar, a gente fala, ah, que tri aquela obra, muito tri. O que é uma peixada pra vocês? É quando 2 carros se batem. Um monte de frutas, coloca no liquidificador com leite. Dá uma batida. E isso aqui, Laura, o que é? Patente. O que é rancho pra vocês aqui em Porto Alegre? Quando a gente vai no super e compra muitas coisas. Só algumas comprinhas assim pra um dia, como chama? Ranchinho? Sim. E onde a gente tem cavalo, porco, essas coisas também não é um rancho? Não. O que é isso aqui pra você? Uma bergamota. Como é que vocês chamam isso aqui em Porto Alegre? Pandorga. O que é uma vianda pra vocês? Aquele negócio lá que a gente pega no maquinela em Capão, que leva comida. Pra comer eles durante o dia. E isso aqui, o que é? Um cacetinho. Como? Cacetinho. E niqueleira? Niqueleira é o suporte que tu põe moedas. Vem do níquel. E roupeiro? É o guarda-roupa? E esse aqui, Sinaleira. como você chama isso aqui? Negrinho. Eu sempre achei que isso fosse um brigadeiro. Pode ser, mas não aqui. É quase um dialeto, mas que a gente se entende, se entende. E isso é que importa. Ah, meu cebolão tá dizendo que eu tô tri atrasado. Vou deitar o cabelo e encarar a lomba. Se o mineiro chega à estação e não quer saber de conversa, trem é o quê? Entenda, trem é tudo para seu Zé neste momento. Ele explica. Mineiro não perde o quê? Ah, costumo perder, que uma vez eu perdi, né? Fala de um jeito sem igual. Assim, que trem? Que trem, sou? Que trem, sou? Como é que é o sotaque do mineiro? Ah, é como você tá falando. Uai. Uai, que uai é esse? Uai é uai. Uai é do mineiro também, é a nossa frase filosófica. Tá na dúvida? Uai. É a língua dos mineiros mesmo, né? O mineiro fala você, né? Você, você, você. Como assim? Tá com você. O microfone tá com você. E se já encontrou lugar nessa viagem, Uai, tá bom demais da conta, só. aproveita, solta a língua. A gente tá olhando, olha, espia só. Quer dizer, Olha. olhou, se surpreendeu? Não, uma coisa que aconteceu sensacional. É Nossa Senhora para os mineiros, mas nó também tem outra. Nu! Aconteceu isso! Se você mais ou menos, entendeu? Nu! Quem explica essa? Às vezes já fala sem saber explicar, né? Mas o tempo tá passando e essa não pode ficar para trás. O trem. O que é trem para mineiro? Trem é o significado de alguma coisa que ele quer pronunciar. Pode ser o quê? Eu vou levar aqui trem, você não se dá conta de levar, não, minha filha? Vamos fazer a conta de levar trem na bolsa. Mineiro ri, sabe muito bem. Está no dicionário. Trem é um conjunto de objetos, qualquer coisa, treco. Mas quer saber? O trem verdadeiro é esse aí, né? Se é assim, então pega os trem que a coisa ela vai partir. Ô, menino, eu lá vou lá. Desse ser boa, vai comigo. Ô dó, não dá não, porque nossa viagem agora é a pé, na praça. A essa hora já tem mineiro caminhando. Quer dizer, Andando, e se apressar o passo? correndo, Por que fala assim? porque nós nos acostumamos a simplificar muito, a fazer corruptela das palavras. Corruptela? É, a gente vai diminuindo o tamanho da palavra. Nó, agora é que nós vamos longe mesmo. Há quem diga que isso vem lá do tempo da Inconfidência Mineira.
os inconfidentes, para falar em segredo, rápido, para que os outros não entendessem, eles falavam muito depressa. E esse falar depressa corta letras, corta sílabas. Virou livro? Esse mineirês tem história para você ler. Sim, você. Começa com um português clássico do vossa mercê. Em razão dos escravos, vós me ser. Depois, você. O se. Depois, se. Se continuar, só vai sobrar o circunflexo. Uai, sou. O sou é senhor. E se passou da conta, nem... Puxa no i. Ah, nem? Nem pensar, que não quer uma coisa. De jeito nenhum. Em mineirês é escrita a novela das 6. É o linguajar de passa perto, uma pacata cidadezinha. Sente o cheiro, Gemiro. Ai, ai. Bem, muito legal essa exposição aqui que a gente teve. Então, o que é que a gente quer com isso, né, gente? Primeira coisa é a gente ver que no primeiro vídeo, na primeira parte do vídeo, a gente viu uma série de formas de falar do pessoal de Porto Alegre. E depois, logo em seguida, o mineiro, de modo mais amplo. Vocês viram palavras, assim, objetos que nós aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, nós damos um nome. E lá é diferente. Por exemplo, em Porto Alegre, como a gente viu no vídeo, pipa é pandorga, né? Ou, como é o nome? Pão francês é cacetinho, não é? E o brigadeiro é negrinho. E ainda tem as formas depois no mineiro a gente vê o você é o seco, o se. Então todas essas formas de falar são parte da língua portuguesa. A elas nós damos nome de variações linguísticas. Aqui na nossa definição está aqui. São variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Ou seja, a língua ela não fica presa, não é só o que a gente aprende aqui na gramática, o que a gente aprende nos nossos livros, mas a língua ela é uma continuidade, ela possui um movimento histórico completamente dinâmico que se movimenta ao longo da história, da geografia, de um lugar para o outro, e assim a gente vai. Pois bem, a gente vai detalhar esse assunto ao longo dessas páginas aqui, até a gente entender direitinho do que se trata a variação linguística, tá bom, gente? Então vamos ver aqui. A primeira coisa, quando se começou a pensar nesse tipo de estudo, foi por conta da ideia de que só existia uma forma de falar. E a forma de falar certa era a forma da escola, ou a forma padrão, não é? Norma culta. Esse tipo de português, ele é válido, certo? E muito válido, não é que seja mais válido que os outros. Mas por quê? Quando você utiliza a linguagem padrão, você pode dar aula, você pode falar no repórter, você vai escrever no jornal, você pode falar com pessoas que não são da sua mesma região e elas vão lhe compreender corretamente. Quem aqui nunca assistiu ao Jornal Nacional e sempre entendeu as coisas? Porque eles usam a norma padrão, certo? A norma regional é correta também. A forma que você fala no seu bairro, na sua cidade, na sua rua é correta. Mas se você for usar essa mesma norma para interagir com pessoas de lugares diferentes do seu, elas não vão entender, como a gente ficou vendo aí no vídeo, né? As formas de falar do pessoal de Porto Alegre, dos mineiros. Se eles forem se comunicar conosco, vai haver confusão na comunicação. Assim, quando nós precisamos nos comunicar de modo muito amplo, de modo que todas as pessoas de vários lugares, de várias idades entendam, a gente precisa utilizar a norma padrão. Mas isso não quer dizer que ela seja a única. Quando se pensa que ela é a única ou é a mais certa, a gente vai dar origem ao que a gente chama de preconceito linguístico. O preconceito linguístico é quando uma pessoa, por achar que fala melhor do que você, que a língua dela é a mais correta, ou seja, a norma padrão, ela acha que tem o direito de lhe excluir, de colocar você de lado, ou de, como a gente fala aqui no Nordeste, de mangar da sua forma de falar. O que ela está completamente errado, é um preconceito, certo? Não existe comprovação de que exista uma língua melhor do que a outra. Todas as línguas são iguais, certo? O que existe são variedades, certo? Uma mesma língua possui várias variantes, não é? No tempo, no espaço. Você vai notar que o seu avô, que a sua avó tem uma linguagem diferente da sua e assim vai. A gente vai explicar isso direitinho. Então, aqui a gente define, né? Preconceito linguístico surge a partir do momento em que alguém pensa saber melhor o idioma do que outra pessoa. Ou seja, não existe isso.
A linguagem é um fenômeno social, é um fenômeno que nós seres humanos utilizamos e não existe uma melhor do que a outra, certo? Existem variedades. Contudo, quando nós perguntamos o que é falar corretamente, então, professor, falar corretamente é somente escrever direito? Não, não é só isso. Falar corretamente é falar adequadamente. O que isso significa? Quando você chega, por exemplo, numa situação em que se exige que você fale de modo padrão, utilizando todas as letras, sem erro de ortografia, ou sem engolir palavras, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou uma apresentação de trabalho na escola, ou no repórter. Isso exige que você utilize a linguagem culta. Porém, numa conversa de amigos, num aniversário, numa conversa no pátio, não é? Entre amigos, você pode utilizar a linguagem coloquial, ou seja, mais informal com seus amigos. Em casa você já utiliza uma forma de linguagem mais pessoal. Então essa variação, você saber se expressar dessa forma variada é que é o correto. Você saber se adequar a cada momento da sua linguagem, ok? Então, após isso, a gente vai ver aqui as diferentes formas de variação linguística, certo? Aqui eu separei 4. São só 4. Na verdade, são 4, né? Variações diatópicas, variações diacrônicas, variações diastráticas e variações diafásicas. Uma variação diatópica é aquela variação regional, que é como a gente viu ali dos mineiros, né? Nós aqui do Nordeste vamos estranhar completamente a linguagem dos mineiros. Por quê? De um lugar para o outro existe uma variação linguística. A isso damos o nome de variação diatópica. Vocês que moram no interior vão notar uma diferença na linguagem para uma pessoa que mora na capital. Vocês vão sentir uma diferença, por mais que leve que seja, você vai sentir uma diferença em termos de palavras, em termos de expressões, alguma coisa que significa algo aí não é a mesma coisa que lá. Então isso é a variação diatópica. Abaixo nós temos a variação temporal ou diacrônica, que significa o quê? Uma pessoa de outra época possui uma linguagem que é diferente da sua. Já não usa os termos que você usa hoje. Por exemplo, nos tempos dos seus avós, possivelmente namorado e namorada tinham apelidos de pão, não é? Ou como é o nome? Pão, broto, não é? Hoje já é diferente. Hoje as mesmas gírias para esses nomes são diferentes. Crush, boy, mina, essa já é diferente. Vocês veem aí, né? A variação é diacrônica ou temporal. Abaixo você tem a variação diastrática, que varia de acordo com as classes sociais que existem na sociedade. Uma pessoa que é mais rica, mais escolarizada, tem uma linguagem diferente de uma pessoa que nunca foi à escola, ou que seja mais pobre. Certo, gente? Ou mesmo grupos, por exemplo, roqueiros têm uma linguagem própria daquele grupo. Ou funkeiros possuem palavras, termos que são próprios daquele grupo, não é? Ou uma pessoa que trabalha em determinada função, ela utiliza palavras que são típicas apenas daquele ambiente em que ela trabalha. E realmente uma pessoa que está de fora pode até não entender o que ela está dizendo às vezes. E aqui a variação diafásica, que é pelas situações. Isso é, quando eu expliquei logo anteriormente, não é? Você saber variar a sua linguagem dependendo das situações em que você está se comunicando. Não basta você falar, eu só falo certo. Sim, varia a sua linguagem. Você costuma adaptar a sua linguagem a um determinado momento, quando você está falando com seu pai, com seu professor. Então isso é variação diafásica. Bem, gente, essa é a nossa explicação sobre as variações linguísticas. Espero que vocês tenham entendido. Tendo dúvida, entrem em contato comigo. A gente vai para a segunda parte da nossa aula, onde a gente vai ver as atividades que a gente vai ver essa semana, tá bom? Tchau, tchau, até logo.